Olá, meus meninos e minhas meninas. A gente vai começar a gravar agora o primeiro vídeo, né, nossa nova etapa de estudo, que é o estudo, o ensino remoto, muito desafiador. Porém, no momento, é a única ferramenta que a gente tem para continuar construindo o nosso ensino, a aprendizagem, não é verdade? Então, esse é o primeiro vídeo. Esse vídeo é apenas para retomar uma espécie de revisão de conteúdos, né? Eu separei, eu vou fazer 2 videozinhos pequenos para não misturar os assuntos, ainda que vai ser bem rápido, porque é só uma revisão, a gente já viu, a gente já trabalhou um pouco em sala de aula, é só para a gente não lançar as atividades desses conteúdos sem vocês terem uma retomada, né? Porque já faz algum tempo que a gente não está mais em sala de aula. Nosso primeiro assunto seria texto, discurso e gêneros do discurso, né? Eu vou aqui até abordar bem menos do que o que a gente abordou em sala de aula, é apenas uma retomada, uma revisão. Vamos lá, eu estou aqui compartilhando com vocês a minha tela e a gente vai começar aqui com essa frase. Tudo é texto e discurso também. Tudo é texto e discurso também. Vamos pegar essa frase para a gente retomar aqui os nossos conceitos de texto e discurso. Como a gente sabe, como a gente viu, o texto ele é uma representação visível de uma linguagem, né? Agora, ela tem que produzir sentido para a comunicação. Então, é a representação visível de uma linguagem, porém, de forma organizada, a produzir sentidos para a comunicação. Isso é texto, não é verdade? Produziu significação para a comunicação, é visível, é texto. Então, o por isso de tudo é texto. E discurso também, não é verdade? Por que que tudo é discurso também? Porque o discurso, gente, ele vai estar presente no texto, né? O texto, ele é feito, todos os textos, eles são feitos com a intenção de comunicar alguma coisa, e nessa comunicação está presente o discurso de alguém ou de uma classe. Então, o que seria o discurso, né? É o espaço, né, da materialização das formações ideológicas, sendo por elas determinado. Ou seja, no discurso, eu tenho como ver as ideologias de uma classe, de quem fala. A gente discutiu bastante sobre isso, né? Falou muito sobre isso. Então, veja que está muito ligado, né? Porque o texto, ele é esse espaço onde se concretiza o discurso. O texto é onde se concretiza o discurso. E esse discurso está no texto, não é verdade? Então, muitas vezes é a representação, é a voz de um grupo social. O discurso seria a voz de um grupo social. Eu diria, e não só eu diria, mas é verdade, que a grande distinção entre o texto e o discurso, já que são tão parecidos que um está no outro, é que o texto ele é mais individual e o discurso ele é mais coletivo. Em que sentido? No sentido de que o discurso ele não é a representação, ele não é a voz de uma classe social, então ele é coletivo, né? Ele é o pensar, ele leva uma ideologia de uma classe, digamos assim, e está presente no texto, que é mais individual. Por quê? Porque o texto geralmente é um indivíduo que compila aquele texto, que faz aquele texto, é apenas um indivíduo que faz o texto. Então, o texto é individual. Porém, o indivíduo ele se utiliza de um discurso que muitas vezes é coletivo, né? É a voz de um grupo social. Então, veja aí, o texto é individual, o discurso é coletivo, diria eu, que é a grande distinção entre os dois. Eu dei uma pausa, como vocês podem ver, porque esse slide não é meu, ele está disponível na internet. Então, eu procurando só as partes que nos interessam, né? Então, partindo desse discurso, como forma de produção, eu vou ter, então, os gêneros do discurso, que são sobre o que nós nos debruçamos mais a estudar, né? Os gêneros do discurso ou os gêneros textuais. Olhe, os gêneros são, portanto, maneiras específicas de ser dos textos, que envolvem
os formatos do texto, ou seja, sua forma de composição, aquilo que se pode dizer dele, seus temas e o tipo de linguagem, o estilo que podemos utilizar, se é mais ou menos formal e por aí vai. São as especificidades do texto, né? Os gêneros discursivos apresentam extrema heterogeneidade, incluem desde os diálogos do cotidiano até exposições científicas e textos artísticos. Isso porque cada texto está vinculado a uma atividade, a um gênero ou a um conjunto de gêneros. Veja, gente, que são diversos, é um universo muito grande dos gêneros do discurso, porque eles levam desde a linguagem do cotidiano até produções científicas, desde a nossa conversa dentro de casa, é um gênero do discurso até as produções científicas. Então, são muitos os gêneros do discurso. Assim como são as manifestações de comunicação, assim também o tanto de manifestação possível que tiver, vai ter de gênero do discurso. Gêneros do discurso, nós vamos ter os veículos de circulação, de produção e também os receptores de texto. Aqui a gente tem alguns exemplos, deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa, pulei. Opa, pronto, olhe, os aspectos fundamentais que a gente sempre estuda, que a gente sempre analisa, quando a gente vai olhar os gêneros do discurso. É a forma de composição, o conteúdo temático e o estilo. A forma de composição é o plano de expressão e organização textual. Como é que ele se estrutura, né? Se é uma notícia, ela vem lá com o destaque lá em cima da notícia, depois tem toda uma composição, né? Como é formado esse texto, sua estrutura. Temos o conteúdo temático, que é aquilo que se pode dizer em cada gênero vai tratar de um tema. Esse conteúdo temático é o tema, de que é que ele trata, o que é que ele aborda, não é? E temos também o estilo, que é a seleção de recursos da língua e de diferentes linguagens. Como é que eu vou usar a língua aqui, né? Qual é o estilo que eu vou usar? Aí entra, inclusive, a escolha da linguagem, se é formal, se é informal, e todos os recursos que a gente possa recorrer da língua. Aqui nós vamos ter alguns exemplos de gêneros, né? Só para ficar claro, com os exemplos fica mais claro, né? Que gêneros são esses? Gêneros do discurso. Aí a gente tem um gênero oral, né? Aqui a narração, talvez, de um jogo de futebol. Temos aqui uma bula de remédio, um gênero. Aqui eu não sei se é um conto ou se é uma crônica. Ambos são gêneros, né? Aqui, nós temos um livro, um cartãozinho de Natal. Então, os gêneros são diversos: conto, crônica, novela, a conversa no WhatsApp, um e-mail, uma bula de remédio, uma receita de bolo. Tudo isso são gêneros, né? São gêneros do discurso. Comunicam alguma coisa e tem toda uma estrutura a ser seguida, não é verdade? As cartas, enfim, diversos. Aí a gente tem os gêneros são orais e escritos, né? Nós temos os textuais e os literários também. E é basicamente, gente, isso aí que a gente quer relembrar, né? Nós estamos relembrando aqui o conceito de texto, de discurso e de gêneros do discurso.